Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma comunidade bíblica aqui no canal da Igreja CCM no YouTube. Meu nome é Alex, sou o pastor da Igreja CCM e estar aqui com você nessa noite de quarta-feira é uma grande alegria. Você que está chegando por aí, já deixa separada a sua Bíblia. Se você tem o hábito de fazer anotações, pega um caderninho, pega uma caneta, deixa do seu lado também, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns cuidados que nós devemos ter quando nós estivermos lendo o livro de Êxodo. Na verdade, o tema deste estudo é como ler o livro de Êxodo. Nós já temos um vídeo aqui no canal da igreja sobre como ler o livro de Gênesis. Então nós queremos fazer cada quarta-feira um livro da Bíblia. Propósito é dar para você ferramentas para que você use aí no seu dia a dia de leitura bíblica, de estudo bíblico, ferramentas que podem te ajudar a uma maior compreensão do texto bíblico. Enquanto você vai chegando, se ajeitando, deixando o seu like, eu quero fazer uma oração aqui em nome de Jesus, tá bom? Para que Deus nos dê graça, Deus nos ajude nessa jornada. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem nos dado o privilégio de, Senhor, tempos tão difíceis como estes que nós estamos vivendo, ter a oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra através da internet, Senhor. Nós somos gratos por esse espaço aqui no YouTube, somos gratos, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a Tua Palavra e é através do ensino da Tua Palavra que nós temos conhecido o Senhor, que nós temos conhecido a nós mesmos no Senhor. Nós oramos para que tudo isso que a gente tem aprendido, que o Senhor nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, no nome de Jesus, que seja um tempo de edificação para todos nós, para a glória de Cristo. Se você tem acompanhado os estudos aqui da comunidade bíblica nas quartas-feiras da Igreja CCM, você está percebendo que hoje eu estou gravando aqui do espaço da igreja, lembrando você que nós retomamos as atividades presenciais aos domingos. O nosso culto era tradicionalmente às 19 horas, por conta dos decretos municipais, tendo em vista o cuidado com todos, nós estamos fazendo o culto às 18 horas. Então, domingo, às 18 horas, nós temos nos reunido aqui no espaço físico da igreja, com um número limitado de pessoas. Ter você aqui com a gente será uma grande alegria. Então se prepare, se organize para que você, com a sua esposa, com os seus filhos, toda a sua família, possa estar aqui conosco, para que juntos possamos louvar e bendizer ao Senhor. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre como ler o livro de Êxodo. Êxodo é o segundo dos 5 livros daquilo que nós conhecemos como Pentateuco, aquilo que para os hebreus, judeus, é a famosa Torá, o grande livro da lei. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Lembrando que, como nós já mencionamos quando fizemos o vídeo de Gênesis, quando estes livros foram escritos, eles não foram escritos com estes títulos. Estes títulos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, foram sendo acrescentados ao longo da história a cada um destes livros. Nós cremos, segundo a tradição da história da igreja também crê, que a autoria de todos estes livros é de Moisés. E hoje eu quero ler aqui, aproveitar que a gente está nesse contexto do Êxodo, 2 textos no livro de Êxodo que a gente vai encontrar Moisés escrevendo, ou melhor, Deus ordenando que Moisés escreva os fatos que estão acontecendo, não só para que aquilo fique como uma lembrança para Moisés, mas para que aqueles escritos sirvam também como lembrança e orientação para outras pessoas e outras gerações. Primeiro texto
está no capítulo 17. Então abra sua Bíblia, Êxodo 17, versículo de número 14. Êxodo 17, verso 14. Está escrito: então o Senhor disse a Moisés, eu leio aqui na nova versão transformadora, tá? Na NVT. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isto em um rolo, como lembrança permanente, e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Então essa é uma das referências que nós encontramos no Pentateuco, que mostram para mim e para você claramente Moisés sendo orientado por Deus para escrever os fatos que estão acontecendo. Êxodo 24, esse é o segundo texto, Êxodo capítulo 24, versículo de número 4, olha só, Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se, construiu um altar ao pé do monte, também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Então o que nós encontramos aqui nestes dois textos, 17:14 e 24:4, nós encontramos Moisés escrevendo. Eu fiz questão de ler estes textos para que essa ideia que nós estamos comunicando de que Moisés é o escritor do Pentateuco, de que Moisés é o escritor do Pentateuco, tenha uma base mais sólida. Quando nós olhamos para estes textos que nós acabamos de ler, nós encontramos Moisés fazendo o quê? Nós encontramos Moisés escrevendo, fazendo um registro de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, Êxodo, segundo o livro da lei, quem é o autor do livro de Êxodo? Nós acabamos de mencionar, o autor é Moisés. Pastor, se quando esse livro foi escrito ele não tinha esse título, por que ele ganhou? Por que Êxodo? Porque Êxodo significa saída, ou também pode significar partida. Por que esse livro tem esse nome? Porque ao longo da leitura do livro, você vai perceber que ele narra um fato muito importante na história de Israel. Que fato é esse? O momento em que os hebreus saem do Egito. Eles viveram lá como escravos por mais de 400 anos. Chegou o dia da libertação, o dia da saída. Por isso que o livro tem esse nome. É um livro mais curto do que Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo tem 40 capítulos, se eu não estiver enganado, e 1213 versículos. Se você parar para ler o livro de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo de número 40, com uma leitura mediana, não precisa ser uma leitura muito rápida, você vai gastar aí umas 2h30 de leitura. Agora, eu não quero ficar aqui me prendendo a estes detalhes técnicos. Eu quero falar com você hoje a respeito de 7 coisas que você precisa considerar quando você estiver lendo o livro de Êxodo. E se você levar em consideração, levar em conta, ter em mente estas 7 coisas, enquanto você estiver lendo o livro de Êxodo, a compreensão do texto será uma compreensão mais saudável, mais centrada naquilo que o autor quis comunicar através destes escritos. Lembrando que um texto, ele nunca pode significar aquilo que nunca significou. Quando a gente está lendo a Bíblia, é sempre uma pergunta que a gente precisa fazer. Antes de trazer ela para os nossos dias, antes de tentar entender o que Deus está falando comigo hoje, eu preciso entender o que Deus, através desse texto, está falando, com quem Ele está falando. Então Moisés está escrevendo, para quem Moisés está escrevendo, em que contexto, quais as circunstâncias. Quando eu compreendo tudo isso, facilita muito a compreensão do texto, e isso facilita muito uma boa aplicação
para os nossos dias. E isso é algo que nós não aplicamos só ao livro de Êxodo, só ao livro de Gênesis, é algo que nós aplicamos a todos os livros da Bíblia, a todos os textos que a gente se dispõe ou se propõe a estudar na Bíblia Sagrada. É um jeito muito saudável, muito tranquilo, muito seguro de você ler, interpretar e aplicar o texto bíblico. Mas vamos lá, 7 coisas que você precisa saber para que você compreenda melhor o livro de Êxodo. Primeiro ponto que a gente deve considerar quando a gente está lendo e estudando o livro de Êxodo, nós precisamos considerar o fato de que Êxodo é exatamente a continuação de Gênesis. Perceba lá no primeiro capítulo, se você voltar ao primeiro capítulo do livro de Êxodo, em algumas versões, a primeira palavra ou a primeira letra que nós encontramos ali no primeiro capítulo é E. Nessa versão que leio, a Nova Versão Transformadora, primeiro versículo de Êxodo é exatamente o seguinte: estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó. Se você leu o final do capítulo 50, o capítulo de número 50 vai terminar com a morte de José, o capítulo 50 de Gênesis vai mostrar para mim e para você o momento em que a família de José se estabelece no Egito. E aí logo no primeiro capítulo de Êxodo, Moisés, que está escrevendo, dá continuidade a essa história. Então, quando a gente estiver lendo o livro de Êxodo, nós não podemos perder de vista também o livro de Gênesis. As coisas que vêm acontecendo até agora, elas compõem toda uma grande narrativa. Todos aqueles temas que nós observamos em Gênesis, ou muitos, todos não, muitos daqueles temas que nós observamos em Gênesis, nós vamos continuar observando aqui também no livro de Êxodo, continuarão presentes por aqui. Por exemplo, lembra quando a gente fez o vídeo sobre como ler Gênesis, nós falamos a respeito dos improváveis? Deus, na maioria das vezes, escolhe os improváveis, escolhe os mais fracos, né? Deus, ele trabalha graciosamente por meio dos improváveis. A gente olha para as mulheres, por exemplo, que estão ali encabeçando a descendência piedosa, e todas as mulheres, a mulher de Abraão, Isaac, Jacó, todas elas têm problema de esterilidade. Por quê? Isso é uma maldição? Não. Deus escolhe estas mulheres, ainda que elas sejam estéreis, para que por meio delas se manifeste o poder de Deus. Deus está trabalhando através dos improváveis. Quando a gente vê Deus escolhendo Jacó e não Esaú, que é o mais forte, Jacó, o enganador, o mais fraco, Deus está trabalhando por meio dos improváveis. E esse tema dos improváveis vai continuar aqui no livro de Êxodo. A gente tem improváveis no livro de Êxodo do começo ao fim. Nós temos no começo Moisés, uma criança, um menino que nasce em um contexto muito difícil da história dos hebreus dentro do Egito, porque no contexto em que Moisés nasce, Faraó havia decretado a morte de todo menino hebreu. Então, naquele contexto de morte, os pais de Moisés, numa atitude corajosa, colocam o menino em um cesto. Ele é encontrado por uma das filhas de Faraó, ele é adotado e criado no Egito. Depois de alguns anos já adulto, Deus chama Moisés, aquele menino que foi deixado à própria sorte em um cestinho no rio egípcio. Deus chama ele para que ele lidere essa saída, essa libertação. É um exemplo dos improváveis. A gente vai ver aqui no livro de Êxodo, Deus formando uma nação, e Deus forma essa nação através de um bando de escravos. Outra vez nós vemos essa questão dos improváveis. Se Deus fez isso com Jacó, se Deus fez isso com Moisés, se Deus fez isso com Israel, o que será que Deus não pode fazer conosco?
Então tenha isso em mente. Êxodo é a continuação do livro de Gênesis. Não perca Gênesis de vista. Quando a gente lê qualquer livro, quando a gente para estudar qualquer livro aqui da Torá, do Pentateuco, nós não podemos perder de vista o todo do Pentateuco, porque quem está escrevendo é a mesma pessoa com o mesmo propósito. Então, nós temos os improváveis e tantos outros temas que eu poderia pontuar aqui, que nós vimos em Gênesis e que estarão presentes também no livro de Êxodo. Você vai perceber isso ao longo da sua leitura. Lembra das palavras de José? Lá no final da narrativa de Gênesis, quando José fala para os seus irmãos não se preocuparem, porque todo o mal que aconteceu a ele, Deus transformou em bem. É exatamente isso também que a gente vê aqui no livro de Êxodo. Nós já mencionamos o contexto do nascimento de Moisés. Todo o mal que Faraó estava fazendo para com os hebreus, no meio daquele infanticídio, Deus separa e levanta Moisés. Então Deus transforma males em bem. Deus transforma males em bênçãos. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, tendo em vista essa primeira consideração de que Êxodo é a continuação do livro de Gênesis. Isso deixa claro para mim e para você que a Bíblia não é uma colcha de retalhos de dogmas, normas e regras. Como assim, pastor? A Bíblia não é uma colcha de retalhos de dogmas, regras e normas. Nós olhamos para a Bíblia e de Gênesis a Apocalipse nós vemos a narrativa da grande história da salvação. Então, uma coisa está ligada à outra. A Bíblia, ela tem respostas para questionamentos que ela mesma levanta. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, é muito ruim quando a gente pega um texto bíblico, uma história da Bíblia, um livro da Bíblia, e a gente esquece de todo o resto, e a gente constrói toda uma doutrina, todo um pensamento a partir daquele texto, daquele capítulo, daquela história, isolando de todo o resto da Bíblia. Não, isso não é a forma mais correta de se estudar ou de se ler a Bíblia. Toda vez que você estiver lendo um versículo, um capítulo, um livro, tenha em mente que esse versículo, esse capítulo, esse livro estão inseridos em um contexto que vai muito além deste que você está trabalhando. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos diante de nós a grande história, a grande narrativa a respeito da história da salvação. Então esse é o primeiro ponto que você deve considerar quando estiver lendo o livro de Êxodo. Êxodo é uma continuação de Gênesis. Uma coisa está ligada à outra. Segundo ponto a considerar para a gente ir caminhando aí, eu espero que você esteja compreendendo. Se você não está conseguindo tomar nota, ouvir ao mesmo tempo, pare, ouça, o vídeo vai ficar aqui no canal, depois você pode voltar, ver o vídeo novamente, tomar nota, rever algumas notas, isso pode te ajudar um pouco, tá bom? Para que você não se perca aí, isto é, se você acha um pouco complicado ouvir e anotar ao mesmo tempo. Mas vamos lá, segundo ponto a considerar, o tema principal. É muito bom quando a gente começa lendo um livro e a gente já tem o tema principal do livro em mente. Isso ajuda muito a gente a analisar, a compreender melhor todos os acontecimentos daquele livro. Por quê? Porque todos eles giram em torno do tema principal. Pastor, qual é o tema principal do livro de Êxodo? O tema principal do livro de Êxodo está no capítulo 2, versículo de número 24. Não que esse seja o versículo-chave do livro, mas é o texto que, na minha opinião, ilustra melhor o tema principal do livro. Está escrito em Êxodo 2, 22. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Qual é o tema principal do livro de Êxodo então, pastor? O tema principal de Êxodo é o cumprimento das promessas de Deus que foram feitas aos patriarcas.
o cumprimento das promessas de Deus que foram feitas aos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que Deus disse para Abraão lá em Gênesis: de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Nós vemos em Êxodo se cumprindo em parte aquilo que Deus disse para Abraão. Deus está transformando a descendência de Abraão. Deus está transformando a descendência de Abraão, aqui em Êxodo, em uma grande nação. Então, o tema principal de Êxodo é o cumprimento das promessas de Deus feitas aos patriarcas. Não é nenhum exagero afirmar que Êxodo é um livro, sim, sobre a formação da identidade nacional de Israel. Os estudiosos, por exemplo, eles afirmam que quando Israel ele quer lembrar da sua identidade nacional, para onde é que ele olha? Ele olha para o livro de Êxodo. Lembra aquela expressão de Lamentações 3:21? Quando o profeta Jeremias, naquele contexto de exílio, de destruição, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que poderia dar esperança para Jeremias naquele momento? Os grandes feitos de Deus. Então, quando Israel quer lembrar da sua identidade nacional, ele olha para Êxodo, porque ali em Êxodo nós encontramos a narrativa, talvez, do maior feito para o povo judeu, o maior feito que Deus realizou no meio deles, que foi libertá-los da escravidão do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Então, quando Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à minha memória os teus grandes feitos, para que no meio de toda essa destruição eu consiga ter a esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O grande feito na história de Israel, para o qual eles sempre olhavam, é para a libertação do povo hebreu do Egito. Isso era celebrado anualmente em Israel. Quando a gente olha do capítulo 21, poderíamos dizer até do capítulo 20, mas o capítulo 20 é os 10 mandamentos, mas principalmente do capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 23, versículo 19, nós encontramos neste texto, nesta seção, aquilo que nós conhecemos como a legislação básica de Israel. Então, quando você lê Êxodo, do capítulo 21 ao capítulo de número 23, no verso 19, você vai encontrar uma seção com orientações bem básicas para a convivência de uma sociedade justa. Você vai encontrar Deus falando para Moisés ensinar o povo a respeito de leis referente ao tratamento com os escravos, referente à questão da violência. Está falando de segurança pública ali. A gente vai encontrar em Êxodo leis sobre bens, propriedade, patrimônio, leis que são civis e leis que são religiosas. Por que tantas leis nós encontramos a partir de Êxodo? Vamos ver em Levítico, vamos ver em algumas em Números, Deuteronômio. Estas leis, elas não se limitam só ao livro de Êxodo, elas vão sendo estendidas, elas vão sendo encorpadas com o passar do tempo. Mas o que nós encontramos aqui no livro de Êxodo já é a base, o fundamento, leis que são necessárias para uma sociedade justa ser construída. E por que Deus está dando leis para o povo que dizem respeito ao funcionamento saudável de uma sociedade? Porque Deus está transformando um bando de escravos em uma grande nação. Então esse é o tema principal do livro de Êxodo. Deus está cumprindo aquilo que prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Deus está fazendo dos descendentes de Abraão uma grande nação. Terceiro ponto a considerar, espero que você esteja aí comigo, dá um joinha, deixa o seu comentário. Se você ainda não deu um like, não apertou o joinha aí no vídeo,
aperta, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se esse conteúdo tem te abençoado, tem te ajudado no estudo bíblico, compartilha ele nas suas redes sociais, convide outras pessoas para estar aqui com a gente. Nossa ideia é servi-los no amor e no temor de Cristo, para que vocês possam aí no dia a dia de vocês ler, compreender o texto bíblico, e mais do que compreender o texto bíblico, através da compreensão do texto bíblico, que vocês tenham um conhecimento de quem Deus é, de quem vocês são em Deus, e tudo isso para a glória do Senhor. Mas vamos lá, que a gente tem um caminho ainda a percorrer. Terceiro ponto que nós temos que considerar quando a gente estiver lendo o livro de Êxodo, sobre isso que estamos falando, como ler o livro de Êxodo. 7 pontos, 7 coisas que a gente deve considerar. Estamos agora na terceira. Qual é a terceira, pastor? Deus forma uma nação, e eu já quero começar aqui tratando esta nação como uma nação sacerdotal, é o que a gente vê no livro de Êxodo. Então Deus forma uma nação, que é uma nação que vai servir e abençoar outras nações, como eu já mencionei no último ponto, a partir de um bando de escravos. Se você pensar em Deus formando uma nação para abençoar outras nações, deixando de lado aquilo que Deus havia dito para Abraão, as promessas que Deus havia feito a Abraão, existiam outras nações mais organizadas, mais poderosas, mais habilidosas, que Deus poderia ter escolhido. O próprio Egito poderia ter sido uma nação que Deus poderia ter eleito para que através do Egito Deus abençoasse outros povos. Talvez um ponto de vista organizacional fosse um pouco mais tranquilo, mas ao invés de escolher uma nação poderosa como o Egito, ou outras nações que já estavam mais estabelecidas naquele contexto do crescente fértil na época, Deus escolhe Deus escolhe os hebreus, sim, porque ele faz uma promessa para Abraão e chegou a hora de cumprir essa promessa. Agora, quem são esses descendentes de Abraão no momento em que Moisés chega lá no Egito e lidera eles nessa grande saída? Esses descendentes de Abraão são escravos, nós não podemos perder isso de vista. Eles estão no Egito há mais de 400 anos, 430 aproximadamente, uma discussão em torno dessa data, mas tenha em mente há mais de 400 anos. Eu sei que Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis, mas entre o último capítulo de Gênesis e o primeiro capítulo de Êxodo, há um período aí de 400 anos de escravidão. Então, se a gente levar em consideração estes 2 capítulos, 400 anos de escravidão roubaram dos descendentes de Abraão muito do que diz respeito à sua identidade. É por isso que Moisés tem que escrever o livro de Gênesis. É por isso que Moisés tem que dizer para aquelas pessoas, para aqueles homens, para aquelas famílias, quem foi que criou eles, quem é o Deus deles, quais são as suas verdadeiras origens, aonde estão as suas raízes. E a gente viu tudo isso ao longo do livro de Gênesis. É por isso que Moisés tem que escrever para eles que, quando José estava no Egito, ele disse para os seus irmãos, para os seus parentes: olha, eu vou ser sepultado aqui, mas o dia que vocês saírem daqui, eu quero que vocês levem os meus ossos. José sabia que haveria ou chegaria um dia em que Deus tiraria o seu povo do Egito. Então o povo precisa ser relembrado de tudo isso. Por quê? Porque são 400 anos de história já. Alguns dos hebreus ali talvez não tenham ouvido direito a história, talvez já nem acreditem, mas estão sendo influenciados pela cultura do Egito. É por isso que a gente vê com uma facilidade muito grande o que? O povo, no meio da peregrinação do deserto, constrói um bezerro de ouro. Moisés está lá no monte, Deus está se manifestando,
um monte de maravilhas acontecendo, e porque Moisés demora, não sabe se Moisés está morto ou não, eles têm que tomar uma decisão. E qual é a decisão que eles tomam? Não a decisão de continuar servindo aquele Deus que tirou eles do Egito, eles tomam uma decisão de criar um novo Deus para eles. E a gente olha assim e fala, meu Deus, o que o povo está fazendo? Está criando um bezerro de ouro, mas por que essa facilidade em criar um novo Deus, essa facilidade em alimentar um espírito de idolatria? Porque foram centenas de anos no Egito, vivendo num contexto de idolatria, num contexto politeísta. Então Deus, quando vai formar uma grande nação, e essa nação que Ele está formando, organizando, é uma nação que vai abençoar outras nações, Ele tem que lidar com essa realidade. Eles são escravos. É por isso que há muita desobediência, é por isso que há muita incredulidade, é por isso que há trechos de idolatria, porque é como se a cultura do Egito estivesse impregnada ainda no povo. Eles são filhos de Abraão? Sim, eles são filhos de Abraão, mas depois de 400 anos no Egito, eles haviam perdido muito da sua identidade. Então isso reforça ainda mais aquela temática dos improváveis. Deus está fazendo algo grandioso através de um grupo de pessoas que, se nós tivéssemos um grande empreendimento em mente, nós não convocaríamos estas pessoas para participarem do nosso grande empreendimento. Porque diferente de Deus, nós, na maioria das vezes, escolhemos aqueles que já estão prontos, porque nós entendemos na nossa insignificância que isso vai poupar de nós muito trabalho. Então, quando você estiver lendo o livro de Gênesis, considere que Deus está cumprindo as promessas que fez a Abraão, está formando uma grande nação através da sua descendência, mas depois de mais de 400 anos no Egito, os seus descendentes vivem como escravos. E isso tem alguns desdobramentos um pouco complicados que a gente percebe quando a gente vai lendo o livro. Por isso que reclamam demais, murmuram demais, não creem que Deus está levando eles para uma terra. Há momentos, quando você está lendo o Êxodo, que o povo está reclamando, Deus está dizendo, Deus tirou a gente do Egito para que a gente morra aqui no deserto, porque aqui tem mais lugar para que nós fôssemos sepultados. Lembrando que quando os hebreus foram libertos do Egito, saíram 600 mil homens. Então nós estamos falando de aproximadamente 2 milhões, 3 milhões de pessoas, tendo em vista que estes homens que foram contados eram os homens adultos, casados. A grande maioria já tinha alguns filhos, então números em volta de 2 milhões, 3 milhões de pessoas não é nenhum exagero. Quarto ponto que você deve considerar quando você estiver lendo o livro de Êxodo: Deus, Ele faz isso. Ele pega a descendência de Abraão, apesar de estarem vivendo como escravos, transforma eles numa grande nação, ou começa a transformá-los aqui em Êxodo em uma grande nação, apesar de toda a oposição que nós encontramos quando a gente está lendo o texto de Faraó. Apesar de toda a oposição do próprio Egito, a gente vê Moisés indo conversar com o Faraó, e Faraó não quer abrir mão dos escravos hebreus. O Faraó luta muitas vezes contra a vontade de Deus, mas mesmo assim a vontade de Deus prevalece. Então, o fato de que Deus pega os descendentes de Abraão, transforma eles em uma grande nação, em um contexto onde há uma oposição do Egito e de Faraó para que isso aconteça, o livro de Êxodo também se torna para nós um livro de confronto. Entenda o que eu quero dizer com confronto. Não que Faraó tenha condição de tirar uma queda de braço com Deus, mas para que vocês tenham em mente, na época em que Deus liberta o seu povo do Egito, o Egito é uma grande potência. O Império Egípcio acaba
acaba no dia em que Deus liberta os escravos hebreus, e não é simplesmente pelo fato de perderem os hebreus, de perderem aqueles escravos. Os egípcios tinham outros escravos, mas é o que Deus faz com o Egito, a forma esmagadora, a mão de Deus pesando sobre o Egito, a morte dos primogênitos, as pragas que vão assolando aquela nação, o exército que é engolido pelo Mar Vermelho, aquele Egito que era uma potência, um império, ele é destruído por quem? Por aquele que tem o grande poder nas mãos. E quem é que tem o grande poder nas mãos? Esse é o Senhor, o nosso Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas naquela época, se você caminhasse naquilo que é conhecido historicamente como crescente fértil, e você perguntasse quem é o homem mais poderoso da terra, com certeza você ouviria a resposta: Faraó. Por quê? Faraó era o homem mais poderoso da terra. Deus, ao libertar os hebreus da escravidão do egípcio, está mostrando para os hebreus, está mostrando para os egípcios, está mostrando para todas as nações circunvizinhas que Ele, o Senhor, é quem tem todo o poder nas mãos. Qualquer autoridade que existe na terra é uma espécie de caricatura muito vaga daquilo que é o poder, a soberania, a majestade, o governo do nosso Deus. Essa questão também das leis, das orientações, dos mandamentos, dos fundamentos de uma legislação civil para uma sociedade justa, que a gente encontra lá no final do livro de Êxodo, é uma espécie de contraste com a tirania que nós encontramos no início do livro de Êxodo, presente no Império Egípcio. É como se Deus, através de tudo aquilo que estivesse acontecendo, quisesse mostrar para os egípcios, para os hebreus e para todas as outras nações quem é o verdadeiro rei e como deve funcionar um verdadeiro reino. Então nós temos os confrontos, e esse confronto deixa claro para todos quem é o Todo-Poderoso, quem é o verdadeiro rei, e este é o nosso Deus. Amém? Quinto ponto que nós temos que considerar: Deus estabelece um pacto com o seu povo. Então Deus tira o povo do Egito, eles são escravos. Deus começa a organizar esse povo como uma nação. O desejo de Deus ao organizar este povo como uma nação é que esse povo abençoe outros povos. E aí nós encontramos aquilo que nós conhecemos como aliança de Deus. Deus estabelece um pacto com o seu povo, uma aliança que faz com que Israel seja uma nação modelo. Essa era a ideia de Deus, uma nação modelo de quê? Uma nação modelo do próprio Deus. Qual que era a ideia basicamente? Que as outras pessoas, ao olhar para Israel, para o jeito que Israel vivia, conhecessem o Deus de Israel, servissem o Deus de Israel, adorassem o Deus de Israel. Então Deus estabelece esse pacto, essa aliança. Se Israel, se os hebreus obedecessem os mandamentos, obedecessem os princípios, as leis que Deus estava estabelecendo, isso faria de Israel um povo leal, um povo fiel a Deus. E essa fidelidade a Deus daria para Israel a autoridade, confiança de ser uma nação que abençoasse outras nações. Então, obedecer às leis de Deus faria de Israel uma nação, sim, de sacerdotes a Deus. O sacerdócio, apesar da gente ver no desenrolar do Pentateuco ficar mais exclusivo a uma única tribo, a um único clã, a ideia de Deus nunca foi de que esse clã, de que essa tribo sobressaísse as demais. A ideia de Deus, o plano de Deus sempre foi um reino de sacerdotes. É por isso que hoje em Cristo se cumpre plenamente o projeto de Deus. Nós somos geração santa, nação eleita, um reino de sacerdotes ou sacerdotes reais. Então, todo cristão hoje, por meio de Cristo, para a glória de Deus, é um sacerdote
do Senhor, é um servo de Deus. Isso é algo que Deus estabelece lá atrás. Então a gente vê Deus fazendo um pacto com o seu povo, né? Para quê? Para que através da fidelidade deles a Deus, do cumprimento das leis que Deus estava estabelecendo, as outras nações enxergassem em Israel, enxergassem nos hebreus as digitais do Deus de Israel, e isso fizesse com que eles conhecessem o Senhor. A gente vê desde o início de Gênesis que a ideia de Deus é de que através do seu povo os outros povos sejam abençoados. Através do seu povo os outros povos sejam abençoados. A ideia de Deus é que através da sua igreja outras pessoas sejam abençoadas, outras famílias sejam alcançadas. A ideia de Deus de compartilhar comigo sejam alcançadas. A ideia de Deus de compartilhar comigo e com você um pouco de conhecimento é que nós possamos, através desse conhecimento, nos preparar para que a gente sirva outras pessoas no amor e no temor do Senhor, para que também elas tenham conhecimento de Deus. E assim, um discípulo vai fazendo um outro discípulo, que vai fazendo um outro discípulo, e de discípulo em discípulo, as nações vão sendo evangelizadas para a glória de Deus. Sexto ponto a considerar, estamos chegando no final, segura o cinto aí, não dorme não, tá? A gente já está chegando no fim. Sexto ponto a considerar, aqui em Êxodo, Deus forma uma nação, já falamos sobre isso, estabelece com essa nação uma aliança, mas muito mais do que isso, Deus vem habitar no meio dela. E isso é algo extraordinário que acontece no livro de Êxodo. Aquela presença perdida do Éden, aquele Deus que na narrativa de Gênesis vai ficando cada vez mais ausente em muitos momentos da história, agora ele está no meio do seu povo. É isso mesmo, Deus no meio do seu povo. A gente encontra algumas figuras, vamos falar aqui, algumas formas de Deus se mostrando para o povo, no meio do povo. A gente tem a nuvem pela manhã conduzindo o povo, nós temos as colunas de fogo, nós temos a rocha que segue o povo. Quem era a rocha seguia mesmo, toda essa discussão que há hoje em dia em torno dessa rocha, enfim, as nuvens, o fogo, a rocha que saía a água, o maná que caía do céu, e mais do que isso, o tabernáculo que é construído para ser erguido, ou que é instruído. Deus instrui Moisés para que construa e erga o tabernáculo no meio da congregação. O tabernáculo no meio da congregação nada mais é do que a manifestação da presença de Deus. O que Deus faz no Sinai, a forma que Deus se mostra para todo o povo é escandalosa, é generosa, é graciosa. Aquele monte fumegante, as pessoas apavoradas, construindo uma cerca ao redor, com medo de subir. Moisés dá aquele monte, ouvindo tudo o que Deus tem a dizer para eles. É algo extraordinário. É claro que nada perto, não é plenamente aquilo que acontecia no Éden, porque o Éden é uma espécie de tabernáculo, é uma espécie de templo, é um lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua presença. Aquilo se perde por causa da queda do homem, mas ao longo de toda a narrativa bíblica, a gente vai ver o Éden, de certa forma, presente, ou seja, Deus escolhendo lugares, formas e meios de se fazer presente no meio do seu povo, porque isso faz sempre referência ao plano original de Deus, quando Deus estabelece dentro do cosmos o jardim do Éden como lugar da sua habitação. Não que Deus habitasse o Éden fisicamente falando, estivesse limitado ao espaço do Éden, não é isso que eu quero dizer, mas o Éden como lugar da manifestação da presença de Deus. Não só o Éden como lugar da manifestação da presença de Deus, mas quando Deus diz para Adão e Eva que estão no Éden, crescei, multiplicai e enchei a terra,
A ideia de Deus é que toda a terra fosse cheia da presença dele, porque Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus. Aquilo que a serpente disse para Adão e Eva é falso. Em que aspecto? No aspecto de que a serpente disse para eles o seguinte: olha, se vocês comerem do fruto que Deus disse para vocês não comerem, vocês serão igual a Deus. Mas eles já eram, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O problema é que eles duvidaram disso. Mas enfim, não é um assunto para esse vídeo, tá? Mas tenha isso em mente. Deus forma um povo, Deus estabelece com esse povo uma aliança, apesar de todas as dificuldades que ele encontra, ele fundamenta uma legislação ali para uma grande nação, para uma sociedade justa. Essa nação vai abençoar outras nações e Deus vem morar, ou Deus começa a se manifestar, essa é a melhor expressão, no meio dessa nação, no meio desse povo. Através do quê? Na ocasião, através do tabernáculo. Então, em Êxodo, Deus, por meio do tabernáculo, estabelece um lugar como uma marca da sua presença, ali no meio da congregação, ali no meio do seu povo. A pergunta que não quer calar é: como pode um Deus santo, um Deus puro, habitar ou se manifestar no meio de um povo impuro, no meio de um povo contaminado pela idolatria do Egito, no meio de um povo que murmura, que se queixa? Como que isso funciona? E aí nós vamos ver isso em Levítico. Levítico é exatamente uma resposta para que a gente compreenda como um Deus puro pode se manifestar no meio de um povo impuro. E aí é onde elementos cerimoniais são estabelecidos para que este povo impuro se achegue em adoração a esse Deus santo, que se manifesta no meio da congregação através de um lugar muito específico, o tabernáculo. Então, isso é sensacional, a presença de Deus retornando com força para o meio do seu povo, para o meio do seu povo. Esses aspectos de como um Deus puro habita no meio de um povo de impuros lábios, a gente vai falar sobre isso. De um povo de impuros lábios, a gente vai falar sobre isso, se Deus assim permitir, no próximo vídeo, quando a gente gravar o vídeo como ler o livro de Levítico. Sétimo e último ponto, graças a Deus, o último ponto, estamos chegando ao fim. Qual é o sétimo ponto, sétima coisa que nós precisamos considerar quando a gente estiver lendo o livro de Êxodo? Que Êxodo é uma grande história e, permita-me dizer, com todo respeito, uma grande história de aventura. Se você curte, eu sei que isso é muito raso perto de Êxodo, tá? Mas se você gosta de uma boa série, se você gosta de um filme de aventura, de um filme de ação, daquelas viradas extraordinárias quando você está assistindo um filme, daqueles plot twist, se você ler o livro de Êxodo com a devida atenção, com o devido cuidado, a nossa mente buga. Eu sei que chega uma parte ali que as orientações de Deus vão se repetindo, porque o que Deus fala para Moisés está comunicando o povo, para que o povo faça exatamente como Deus ordenou para Moisés. E é um outro aspecto aqui interessantíssimo em Êxodo, a obediência de Moisés. A obediência de Moisés é algo assim a se destacar. É claro que é fruto da graça, do cuidado de Deus, mas Moisés ele faz exatamente conforme tudo aquilo que o Senhor o orienta a respeito da maioria das coisas. É claro que ele não é perfeito, ele tem os seus erros, ele tem as suas falhas, ele tem os seus momentos de onde ele às vezes extrapola um pouco, mas a liderança, a obediência, o serviço, o cuidado de Moisés com o povo é algo assim a se destacar também no livro de Êxodo.
E por que eu digo que o livro de Êxodo é uma grande história de ação, de aventura, sabe? É uma grande trilogia num livro só, né? Um livro de Êxodo daria uma boa trilogia. Porque nós temos no livro de Êxodo um vilão cruel. E quem é um vilão cruel? É Faraó. Toda a história é uma boa história com um vilão cruel. Então a gente tem um vilão cruel no livro de Êxodo. Nós temos também no livro de Êxodo o herói improvável. E quem é o herói improvável? Moisés. Nós também temos no livro de Êxodo aquilo que apimenta qualquer boa história: catástrofes esmagadoras. Nós temos as 10 pragas, coisas que acontecem assim para além do natural. Isso só encorpa, engrossa todo esse caldo, só dá mais luz e energia para essa história. Outra coisa que nós encontramos em Êxodo, uma libertação espetacular. Irmãos, a abertura do Mar Vermelho é um texto para a gente ler e reler algumas vezes, várias vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes. O cântico de Moisés, depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, aquele vento que sopra a noite toda, é algo extraordinário. A libertação do povo é espetacular, espetacular. Nós temos no livro de Êxodo uma longa viagem, uma longa jornada. Sabe, começa ali uma viagem que vai durar 40 anos no deserto. Começou um programa agora, No Limite, que já teve algumas vezes na televisão, né? O pessoal é levado para um lugar inóspito, sabe, aqueles largados e pelados, sobreviva na selva. O povo está peregrinando 40 anos no deserto. Para quem curte viagem, longa jornada, ler Êxodo é um prato cheio. Além de uma longa viagem, nós temos em Êxodo uma experiência sensacional no monte. Eu já comentei aqui a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus no monte Sinai, Moisés conversando com Deus, descendo, as pessoas não conseguem olhar nos olhos, no rosto de Moisés, tem que colocar um véu sobre o rosto dele, porque a glória de Deus reflete na face de Moisés. Meu Deus, Moisés fica 40 dias de jejum no monte, ouvindo Deus, tendo um contato pessoal com Deus. É fantástico essa experiência do monte, onde Moisés recebe os mandamentos. E tem o grande finale, né? Toda boa história tem um grande finale. Qual é o grande finale da história em Êxodo? O grande finale da história de Êxodo, sabe qual é, irmãos? É a presença gloriosa de Deus se manifestando sobre a arca. Tem uma ilustração que foi até capa de um CD de um cantor chamado Antônio Cirilo. E eu não me lembro o nome do CD, o título do CD, mas eu nunca vou me esquecer daquela arte, daquela ilustração do tabernáculo erguido no meio da congregação e a glória, a presença de Deus descendo sobre a arca da aliança, enchendo todo o tabernáculo, enchendo todo aquele lugar com a glória de Deus. É algo assim que eu não sei você, mas enche o meu coração de esperança. Enche o meu coração de esperança ver Deus, um ser tão grandioso, tão maravilhoso, tão soberano, manifestando a sua glória no meio de um povo limitado, no meio de um povo que está peregrinando no meio do nada, no deserto, mas a glória de Deus está se manifestando ali na frente deles. É algo que nos dá esperança, nos dá força, nos dá ânimo para continuar, ver a glória de Deus se manifestando no nosso meio, ver a presença de Deus se manifestando no meio do povo de Deus, em tempos de dificuldade, em tempos de aflição, em dias de deserto. As manifestações da presença de Deus, as manifestações graciosas, a presença de Deus, as manifestações graciosas que Deus permite a gente experimentar, sustentam, fortalecem, dão ânimo para que a gente continue firme na jornada. Lembra de Elias, deitado debaixo de uma árvore,
desejando a morte. E Deus prepara uma comida para ele por meio de anjos. E Elias, com a força daquela comida, ele caminha mais uma longa jornada. É isso. Está difícil, está complicado, mas creia, Deus está no controle. Seja fiel. Aquilo que nós começamos a compartilhar no domingo, sobre provações e a necessidade de perseverança. Quero destacar o texto que nós vamos refletir sobre ele alguns domingos mais para frente, de Tiago. Bem-aventurado o que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Está difícil. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Elias, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para João Batista, não foi fácil para Jesus, não foi fácil para tantas outras pessoas que nós poderíamos pontuar aqui. Fica claro, quando a gente lê o livro de Êxodo, que a gente não deve temer o deserto, por mais que ele seja um deserto de serpentes abrasadoras, por mais que ele seja um lugar onde Deus usa para nos humilhar. Deuteronômio 8, irmão, leia depois Deuteronômio 8 aí, eu te conduzi por um deserto para humilhar vocês, para tratar com vocês, para quebrar vocês mesmo. Sabe? Deixei vocês passar fome e depois dei para vocês um maná que nem vocês e nem os seus pais conheciam, para que vocês aprendessem que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Os desertos, eles são uma escola de Deus, para que a gente aprenda que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Oremos. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, por esse tempo que o Senhor preparou para a gente aqui, nessa noite de quarta-feira. Deus, pedimos em nome de Jesus, Pai, cuida de nós, cuida da tua igreja, cuida do teu povo hoje. Senhor, o deserto ele pode ser real, Senhor, às vezes o deserto pode não ser real fisicamente, mas tantos são os desertos os quais nós atravessamos, alegoricamente, metaforicamente, as dificuldades, os desafios. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos sustente em todos eles. Nos ajuda, Senhor, para que a gente não se perca no meio do deserto. Nos ajuda, Senhor, para que o deserto não destrua a gente. Nos ajuda para que o deserto, Senhor, ó Deus, não mate a gente. Nos ajuda para que a gente permaneça no deserto, obedecendo, perseverando. Senhor, ó Deus, fazendo a tua vontade. Senhor, vendo a nossa fé florescer em dias de dificuldade, de adversidade. E tudo isso para a glória, louvor e adoração do teu nome. Deus, que a água saia da rocha, que o pão caia do céu, Senhor, ó Deus, que a nuvem nos guie pela manhã, que as colunas de fogo à noite, que a tua presença gloriosa se manifeste no nosso meio, Senhor, para que no meio destes tempos difíceis a gente possa desfrutar da alegria de experimentar a tua presença. É o que oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida. 50 minutos quase de culto aqui hoje. Curta esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Nós temos tido algumas dificuldades para transmitir cultos e nós vamos ter que nos mobilizar aí para a gente alcançar os nossos 1000 inscritos, para que a gente possa ter mais tranquilidade, facilidade para fazer transmissões ao vivo aqui no YouTube, tá bom? Então você pode nos ajudar como? Pega o link do canal da igreja e compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, compartilha nas suas redes sociais, pedindo para a galera dar uma força, entrar lá, curtir, se inscrever, porque se a gente tiver mais de 1000 inscritos, isso vai facilitar e muito a nossa vida de transmissão, de criação de conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua casa, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, uma excelente semana. Domingo, às 18 horas, estaremos juntos em nome de Jesus. Se você pode
contribuir com a igreja financeiramente falando, se você está trabalhando, tem o seu negócio, está empreendendo, tem condições financeiras de contribuir, faça isso. Seja um dizimista, seja um ofertante, contribua de forma regular, proporcional, com alegria, sabe? Para a glória de Deus, e que Deus te abençoe ainda mais, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Pix, os dados da conta bancária da igreja, que você pode usar para fazer a sua contribuição no nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus. Se você estiver precisando de uma visita, de alguma coisa, entre em contato com a gente, tá? Nós estamos aí com alguns cuidados, não estamos passeando, fazendo visitas sociais, não, mas visitas pastorais, quando necessárias, nós estamos fazendo sim, tá? E que, para além da figura do pastor, nós como igreja possamos cuidar uns dos outros em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Cristo e que as doces consolações do Espírito estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, desde agora e para todo sempre. Todos digam bem alto, amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.